Seu dia. Continue feliz, tendo a Difusora como companhia. 12:28. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a nossos ouvintes das cidades que compõem a grande Londrina, a aqueles que nos ouvem de alguma outra cidade do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo. Em nosso programa de hoje faremos um breve resumo da nossa lição de número 9, tratando sobre a necessidade de termos uma vida santa, e faremos isso através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e certamente teremos uma vez mais fortalecida a razão da nossa fé, porque assim cremos e assim vivemos. Bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Gostaria de iniciar este programa realizando parte da leitura bíblica em classe de nossa lição de hoje, que se encontra na primeira epístola universal escrita pelo apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 19, que nos diz o seguinte: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O assunto que trataremos em nosso programa de hoje me faz lembrar de uma conversa que tive um dia desses através do WhatsApp. Nela, um amigo meu, já de longa data, quis saber de mim se a Assembleia de Deus, igreja onde congrego, admite que os personagens bíblicos, a exemplo de Paulo, Pedro, Maria, mãe de Jesus, dentre outros, podem ser considerados como santos ou não. Evidentemente, a resposta que lhe dei foi que sim, a Bíblia descreve esses personagens como pessoas santas, porém o modo com que lidamos com esta, abre aspas, santidade, fecha aspas, é que talvez seja o X da questão. Eu não sei se vocês se lembram, mas há 2 lições passadas falamos aqui a respeito do novo nascimento. Dissemos naquele programa que o novo nascimento é um fenômeno que ocorre na vida de todas as pessoas que abrem a porta de seus corações e recebem Jesus alegremente em suas vidas, do mesmo modo como fez Zaqueu em Lucas 19, verso 6. Explicamos que o fenômeno do novo nascimento, na fase em que ainda está restrito apenas ao coração da pessoa, é chamado de regeneração. Mas a partir do momento em que ele ganha maior proporção e avança para além dos limites do coração humano, exteriorizando-se na forma de mudança de comportamento da pessoa, mudança no pensar, no falar, no agir e no reagir, nesta fase, o novo nascimento que o Espírito Santo opera em nós recebe o nome de conversão.
Em meio a este maravilhoso processo que se desenvolve de modo sobrenatural e que se desenvolve tanto na esfera subjetiva quanto na esfera objetiva do novo convertido, somos levados a concluir que esse maravilhoso processo se torna possível após compreendermos ser necessário termos uma vida santa, do mesmo modo como tiveram os personagens bíblicos. Mas alguém perguntaria, por que é necessário viver uma vida santa? Nossa lição de hoje responde essa pergunta. De acordo com o nosso comentarista deste trimestre, pastor Ezequias Soares, é necessário termos uma vida santa por 2 motivos. O primeiro motivo é porque a santidade de Deus é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e também em sua essência. Sua santidade é reconhecida nos céus pelos serafins, que em sua adoração voam diante do seu trono de glória, clamando uns para os outros e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. A santidade de Deus também é reconhecida na terra, por nós homens, mulheres, moços e moças que o servimos, o adoramos e fazemos coro com o Salmo 99, verso 5, cantando: Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. O segundo motivo pelo qual devemos ter uma vida santa reside no fato de que o Deus Santo, que nos chamou para esta tão maravilhosa salvação, espera de nós que sigamos os seus passos a fim de nos tornarmos santos em toda a nossa maneira de viver, porque Ele é santo. Primeira Epístola de Pedro 1:15 e Levíticos 19:2. A expressão ser santo é, portanto, o resultado da tradução do verbo hebraico kadash. Compreendemos melhor o que significa ser santo quando lemos o capítulo 10 do livro de Levítico, a partir do versículo 8. Através desse texto, vemos que nos dias do Antigo Testamento, o povo de Israel havia deixado o Egito para seguir em direção à terra de Canaã, sob a direção ou a liderança de Moisés. Durante aquela difícil peregrinação que durou cerca de 40 anos, aprove ao Senhor mandar Moisés construir um local específico, onde o povo pudesse apresentar-lhe seus sacrifícios e assim pudessem expressar objetivamente a sua gratidão ao Senhor, que os libertou da escravidão do Egito. O nome desse local era Tabernáculo, mas também era chamado de Tenda da Congregação. Pois bem, para que o serviço de ofertas trazidas pelo povo ao tabernáculo fosse realizado de maneira organizada, tornou-se necessário que um pessoal fosse designado, especialmente para essa atividade tão importante no contexto religioso e social de Israel. Então, para realizar este serviço específico, dentre as 12 tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Levi. Mas a tribo de Levi era composta por muitas famílias. Então, dentre todas essas famílias da tribo de Levi, Deus escolheu a família de um homem chamado Arão para o serviço sacerdotal perpétuo em Israel. Deste modo, pode-se dizer que a casa ou família de Arão foi separada entre os demais filhos de Israel. É nesse contexto que em Levítico 10, 9-11, Deus diz a Arão e a toda a sua casa o seguinte: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Notem os ouvintes
que a família de Arão foi separada dentre os filhos de Israel. Em outras palavras, Deus confiou em suas mãos todo o serviço sacerdotal que era realizado na tenda da congregação. Desde a recepção e o oferecimento dos animais trazidos pelos filhos de Israel, até os serviços realizados no lugar santo e no lugar santíssimo, além do véu da separação. Mas para além dessas atribuições, a casa de Arão também foi incumbida de ensinar a lei mosaica ao povo de Israel perpetuamente. Diante dessa tão grande responsabilidade, Deus estabeleceu que nenhum dos filhos de Arão, no exercício de suas atividades sacerdotais, nenhum deles poderia estar sob o efeito de bebidas embriagantes, pois nesse caso perderiam a sobriedade necessária para a realização de tão nobre missão. Dizendo de outro modo, a mensagem de Deus para Arão era a de que ele e toda a sua casa deveriam se afastar de tudo o que contamina, deveriam ter uma vida com hábitos refinados que contribuíssem para o cumprimento da grande missão para a qual foram incumbidos pelo Senhor no tabernáculo e diante da sociedade de Israel. É nesse sentido que o apóstolo São Pedro recomendou no primeiro capítulo do versículo 13 de sua epístola, conforme a nossa leitura bíblica que acabamos de fazer no início do programa, que do mesmo modo atribuído à casa de Arão no Antigo Testamento, a igreja de Cristo também deve cumprir a gloriosa missão recebida das mãos do Senhor Jesus Cristo com toda a sobriedade e zelo necessários. Notem que na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, falando à igreja, Pedro escreveu: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro, zeloso servo do Senhor, recomendou ainda nos versículos 17, 18 e 19 do mesmo capítulo: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Concluímos dizendo que em tempos em que a apostasia pessoal e teológica se tornam cada vez mais frequentes, na lição de hoje, somos convidados pelo Espírito Santo a pensarmos sobre a necessidade de termos uma vida santa. Os irmãos da igreja primitiva fizeram jus ao título de santos porque desejaram e buscaram a santidade. Não são, contudo, por isso dignos de serem adorados por nós, porque a igreja de Cristo não pode e não deve adorar nenhum homem, nem mulher, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, mas unicamente o Senhor Deus Todo-Poderoso e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas esses personagens bíblicos que tiveram uma vida santa são dignos de serem lembrados e são dignos de ocupar a galeria dos exemplos a serem seguidos no quesito de suas virtudes expostas nas Sagradas Escrituras. Por isso tudo que se cumpra em nós, Hebreus 12:1, que tenhamos a graça de Deus para deixarmos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sigamos em nossa jornada de peregrinos pelo tempo de vida que nos resta, reconhecendo sempre a necessidade de termos uma vida santa. Vamos orar. Querido Deus, te somos agradecidos por este esclarecimento da tua gloriosa palavra. Pedimos a tua bênção sobre os nossos ouvintes, para que eles também, Senhor, alcancem este pensamento e consigam, meu Deus, pôr em prática na sua vida a necessidade que temos de viver uma vida santa. Nos ajude pelo teu Espírito Santo, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.
meu Jesus com Estamos indo embora, mas queremos convidar você para no nosso próximo programa, sábado que vem, se Deus quiser, estudarmos juntos aqui a lição de número 10, as manifestações do Espírito Santo. Você não pode perder. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor. E nos buscar. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa, Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.